Boa noite. O alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e que mata. É caracterizada pela perda do controle do ato de beber e afeta homens e mulheres. É um vício difícil de largar, mas que pode ser controlado. O alcoolismo é o tema do nosso mídia de hoje. Com a gente, Maria Lúcia Garcia, assistente social, e Luiz, membro de Alcoólicos Anônimos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Maria Lúcia. Muito obrigada, Luiz. Bom, o Luiz aceitou vir no nosso programa com a condição de que seu sobrenome não seja divulgado e que sua imagem tenha um tratamento diferenciado. A gente aceitou essas condições do AA e a gente considera que os assuntos que a gente vai tratar aqui é muito importante. É por isso que vocês vão ver de costa ou alguns detalhes. Muito obrigada até pela compreensão de vocês. E Luiz, antes de começar o nosso bate-papo, gostaria de saber por que do anonimato. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. E obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco a respeito do programa de recuperação de alcoólicos anônimos. Nós estamos anônimos, membros de AA, não a Irmandade do AA, né? Que não faz propaganda e que agradece o espaço na mídia. Uma segurança que qualquer pessoa pode estar numa sala de alcoólicos anônimos e não seja revelada a sua identidade, porque o alcoolismo tem um grande estigma. É um processo de trabalhar a nossa humildade, freando o nosso ego e até de tirar proveito da Irmandade em qualquer situação da vida ou em qualquer ponto que a pessoa queira negociar e ela simplesmente guardar o seu nome, o seu anonimato pessoal. Certo. Maria Lúcia, a gente fala muito de alcoólatra, alcoólico. Existe diferença entre esses termos? Existe. O sufixo atra significaria um indivíduo que adora a bebida. Você não vê uma pessoa parada em frente à garrafa, adorando a garrafa, como você vai a determinadas religiões, adoram santos, adoram imagens, né? Ele deseja o efeito que a substância gera no organismo dele. Então, a Organização Mundial de Saúde propõe que você use o sufixo ista, que significaria um indivíduo que depende fisicamente, psicologicamente, da substância psicoativa álcool. Um alcoolista. Então, a palavra correta seria alcoolista, mas não significa que a mera mudança da palavra vai representar a mudança da concepção, da imagem que as pessoas têm do problema. Em geral, a gente imagina alcoolista, o alcoólico, o alcoólatra como o bêbado. Nem todo bêbado é alcoólatra e nem todo alcoólatra está bêbado. Essa é a primeira diferença que a gente precisaria ter. Então, a mudança da palavra, a mudança do sufixo, é uma entre tantas mudanças que nós precisaríamos realizar hoje na sociedade, no mundo todo. Então, hoje, aqui na nossa conversa, a gente pode tratar de um alcoolista. Seria essa a melhor? Eu penso que é a mais adequada, mas qualquer outra expressão que a gente use, deixando claro qual é a intenção que se quer dar à palavra, também não tem nenhum problema. Então, o alcoolismo era considerado até falta de vergonha para alguns médicos, até pela sociedade. Hoje ele é uma doença, já é considerado, mas isso é um consenso entre a classe médica, entre a classe dos profissionais de saúde? Vamos fazer um paralelo entre duas situações que são as seguintes. A primeira é de que o tema alcoolismo é um tema extremamente complexo para todo mundo. Porque se a gente sair por aqui no próprio estúdio, e perguntar quem bebe, né? Todo mundo vai me fazer, olha, dados do levantamento brasileiro, 90% da população brasileira já experimentou pelo menos uma vez na vida bebida, tá? E 70 e poucos por cento cigarro. Então, se você imaginar que quando você fala em alcoolismo, em geral as pessoas tendem a imaginar um problema grave que acontece sempre com o outro, nunca comigo. Então, os profissionais de saúde, eles também se ressentem da falta de debate na formação, na graduação, do que seja alcoolismo. Ou eles veem as complicações que causam na vida da pessoa, seja complicações no trabalho, na família, de saúde, ou eles
veem as consequências, por exemplo, se você pensar os médicos e os enfermeiros, eles veem nos setores de urgência e emergência. Lá no hospital, nós fizemos uma pesquisa uma vez e o que nós encontramos? Primeiro, o profissional, o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, quando perguntado o que era alcoolismo, dizia isso que você acabou de falar. É uma doença, precisa ser tratada, merece ser tratada. Como se tivesse decorado o discurso. Na hora que você pergunta, como é que você se sente quando no seu trabalho você se depara com uma pessoa com problemas de alcoolismo? Eu sinto raiva, sinto ódio, sinto vontade de punir, sinto vontade de mandar embora, acho que perco o meu tempo. Então, essa ideia mostra pra gente que é um problema que os profissionais de saúde têm dificuldade de lidar. Se você pensar em relação às mulheres, a coisa é mais grave ainda. Tem pesquisas que mostram que 95% dos profissionais de saúde não perguntam à mulher se ela bebe. Como se isso fosse um comportamento, simplesmente um problema que pudesse acometer homens. Então, ora, se eu não pergunto a você, como descobrir? Como criar a relação? Então, isso é um problema sério que, no caso específico do Hospital das Clínicas, a gente vem tentando, através do núcleo de estudos sobre o álcool e outras drogas, tentar reverter um pouco essa situação. Mas não é tão fácil. É verdade. Luiz, o AA é um grupo de muita ajuda. Como é que funciona? Como é que as pessoas chegam até lá? Como é o tratamento dos alcoólicos lá no AA? Bom, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e de mulheres que compartilham experiências, forças e esperanças para resolver o problema do alcoolismo, que é um problema comum entre eles, entre nós. As pessoas que chegam a AA, para nós, são as pessoas importantes, porque elas vindo buscar informação, subsídio para alguém, ou mesmo saber se elas têm problema com algo. No AA, a própria pessoa é que faz a sua avaliação. Nós temos um panfleto chamado 12 perguntas, onde a pessoa faz o seu autodiagnóstico. As pessoas são recebidas como qualquer pessoa que chega do fundo do poço, ou engravatado, ou bem alinhado, de que forma. Nós não fazemos nenhum tipo de concepção. As pessoas ouvem as nossas histórias de como a gente era quando estava bebendo, quais foram as dificuldades que a gente encontrou para parar de beber, o dia da decisão, e agora como é que a gente está no AA, neste programa de recuperação do AA. O AA oferece para as pessoas que buscam orientação para si ou para outros, apenas a experiência de milhares e milhares de pessoas que já foram bêbadas. Quando uma pessoa chega lá no AA, como saber se ela é alcoólatra ou não? Através dessas 12 perguntas, ela faz o seu autodiagnóstico. Ela vai estar sabendo, primeiro é feita uma leitura para que as pessoas que estão presentes ouçam, e a pessoa que está visitando, independente dela beber ou não, de ter o problema ou não, para nós isso não interessa nem a quantidade de perguntas que ela disse sim ou não. E ela leva para casa. Para nós, todo mundo, até que se prove o contrário, entre aspas, são pessoas normais. Pode chegar embriagado, caindo, mas para nós ele é uma pessoa normal. Só ele que decide. Alguém pode estar colocando ali na pressão, ó, está aqui uma pessoa para vocês ajudarem ou tentarem ajudar, está aqui, vocês que têm que resolver agora. Mas só se ele quiser. Há muita resistência quando a pessoa percebe que ela é um alcoólatra? Ela é resistente em participar no grupo dos Alcoólicos Anônimos? Nós costumamos dizer que, como você, na abertura do programa, né, você disse aí, é realmente difícil de assumir a condição de alcoólico ou alcoólatra. É muito difícil para o indivíduo, que aquilo que lhe trouxe tantas falsas alegrias, ele achar que aquilo agora está acabando com a sua vida. É muito difícil aceitar ser alcoólatra. É muito, muito, muito pesado. Mas quando a pessoa ouve aquelas pessoas falarem com a maior tranquilidade, que eu tenho tantos anos que eu não bebo, ainda me considero um alcoólatra, porque era assim, 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 hoje eu estou assim, pode haver uma identificação. E se houver essa identificação, cada pessoa decidir se quer ou não filiar-se a nós, que é uma decisão espontânea. E a grande importância, no caso do Alcoólicos Anônimos, é isso que o Luiz falou. É um grupo que funciona pela atração. Como é que é essa atração? Ora, alguém que vai lá à frente, que conta uma história que se parece com a minha,
E há uma diferença. Ele está do jeito que eu gostaria de estar, mas que não estou. Ou seja, ele diz que é alcoólatra, mas está bem. E eu me vejo como alcoólatra mal, né? Numa condição de fundo de poço. Então, a ideia inicial, né? O que as pessoas muitas vezes referem quando vão, que a gente no hospital pede, ó, vá conhecer um grupo de AA, as pessoas dizem assim, é uma impressão, né, de encontrar o caminho da saída desse fundo de poço, porque o outro conta uma história, que é a minha, mas ele não está mais do jeito que eu estou. Então, eu desejo, né, encontrar esse mesmo caminho para melhorar a minha condição. E, por outro lado, para aquele que está bem, essa relação com aquele que chega também funciona como uma lembrança, né, um reavivamento do que eu não quero. Aí está a troca aí, né? Isso, então essa troca é algo que é ímpar, né, na vivência das pessoas. É algo que nenhum profissional pode oferecer. O Luiz falou que lá as pessoas chegam e se dizem se é alcoólatra ou não, através das 2 perguntas. E a ciência, como que ela identifica um alcoólatra? A Organização Mundial de Saúde diz que o diagnóstico de dependência ao álcool não é feito nem pela quantidade, nem pela frequência com que a pessoa bebe. Então, isso que o Luiz falou é um dado relevante, ou seja, não nos interessa saber quantas doses a pessoa bebe, nem quantas vezes por dia ela bebe. O diagnóstico é feito, primeiro, por características de mudança no comportamento. Então, se a pessoa bebe e todo o dia a dia dele termina com uma boa razão para beber, né, tudo para ele é motivo para beber. Tudo como lembra se, bebida, né? Isso, e tudo termina num grande assim, vamos tomar uma asinha? Isso aí mostra o quanto a organização do dia dele está empobrecido, né? Ele não tem outras opções. Se a gente pergunta a Luiz vai dizer assim, eu tenho muitas opções hoje de como administrar o meu dia, de me relacionar com as pessoas. Quando você chega para um alcoolista na ativa, ele vai dizer que o discurso dele, as opções dele giram em torno do beber. Segundo, ele vai dizer para a gente que ele observa que quanto mais ele foi bebendo, mais ele suportava a bebida e menos efeito essa bebida fazia. Então, ele lá, quando começou a beber, bebia pouco, e hoje ele percebe que ele bebe muito mais, mas tem menos efeito, ou experimenta menos efeitos. Depois, ele começa a dizer que um belo dia de manhã começa a sentir mal-estar físico, no corpo e no psíquico, né, nas emoções, em função da falta da bebida. Então, é o bater pandeiro, né, é o suar frio, é o coração bater mais acelerado, é a dificuldade para respirar, a pessoa às vezes toma susto, cãibra, dormência nas pernas, ele começa a essa rotina. Depois ele percebe que se ele beber, essa sensação de desconforto some, a famosa rebatida. Depois ele diz que se ele para de beber por um tempo, quando ele volta é como se ele não tivesse parado de beber. E é uma sensação esquisita, porque as pessoas acham que parou, é só parar e depois ele tenta voltar a beber direito e não consegue. E a gente tem que dar uma pausa agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta, é um minuto só. Hoje Mídia é sobre alcoolismo. Com a gente, assistente social Maria Lúcia Garcia e o membro dos Alcoólicos Anônimos, Luiz. A gente foi fazer uma matéria lá na reunião do AA. Vamos dar uma olhada? O Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que surgiu em 1935 nos Estados Unidos e chegou 12 anos depois ao Brasil.
Aqui no Espírito Santo, vem atraindo muitas pessoas que querem parar de beber. A gente veio aqui hoje, no grupo Visão de Vitória, para conversar com membros do AA. Durante quanto tempo você bebeu antes de entrar no AA? Eu bebi durante 35 anos da minha vida. Eu comecei aos 15 para 16 anos, até os 50 anos. Que problemas você tinha? Problema de relacionamento, principalmente, né? Problema com a família. Eu não sabia me comunicar com ninguém se não estivesse bebendo. Eu não sabia me dirigir a qualquer pessoa se eu não bebesse um pouco. Eu não sabia uma festa, não sabia me divertir sem beber. Eu precisava ficar bêbado para poder me divertir. Então, problemas de toda a natureza. No emprego também, o relacionamento era péssimo e eu precisava beber para me relacionar. Por que você resolveu procurar o Alcoólicos Anônimos? Porque eu havia chegado numa situação em que a vida realmente já não tinha mais sentido. Eu havia perdido a família, havia perdido o emprego, havia perdido todos os meus bens, eu não tinha nada, eu estava sem emprego, sem família e completamente desesperado, sem esperança nenhuma de vida. Então procurei ajuda para ver se eu conseguia, como tinha tentado muitas vezes parar de beber, mas procurei Alcoólicos Anônimos exatamente para recuperar aquilo que eu também havia perdido e mais importante, a dignidade do ser humano. Durante quanto tempo você bebeu antes de entrar no AA? Cerca de mais ou menos 10 anos, nos últimos 3 anos, que começou a causar muitos problemas graves. Resolvi procurar essa sala, descobri que isso existia e realmente aqui foi um lugar que eu estou me dando muito bem. Que tipo de problemas você tinha quando bebia? Depressão. Realmente eu cheguei no fundo do poço, eu não enxergava mais nada na minha vida. Agora não, agora com 11 meses, né, que eu já estou aqui, todas as portas parece que estão se abrindo e realmente a gente faz um trabalho de espiritualidade, uma coisa que eu nunca tinha me atentado para isso. A gente vem aprendendo coisas maravilhosas, entendeu? E não existe, eu acho, um lugar melhor do que essa sala. O AA aconteceu na minha vida por acaso e foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida. Eu gostaria de lembrar a vocês que os membros do AA não puderam aparecer por uma questão da Irmandade. Eles pregam anonimato e é por essa razão também que o Luiz só está aparecendo de costas ou alguns detalhes. Luiz, existe alguma pesquisa referente às pessoas que param de beber, tanto no AA ou então em outro tipo de pesquisa? Existe um dado, uma estatística a respeito disso? Algumas fontes externas de AA podem fazer alguma pesquisa, que às vezes a gente toma conhecimento. Mas nós, membros de AA, ou a própria Irmandade como um todo, ela não faz pesquisa. Ela também não alicia seus membros, não vigia ninguém. O AA não entra em nenhuma controvérsia, não apoia, não combate nada. Tá? Agora, a própria Lúcia pode estar falando para nós, que ela, né, conhece da sua área profissional, ela pode estar sabendo, está mais por dentro do que a gente. Uhum. É interessante duas coisas. Uma, de que existe a regra do 1/3. Um pesquisador americano mostrou que 30% dos alcoolistas param de beber independente do tipo de ajuda que seja oferecida a ele. 30% para e volta, e 30% não para. Então, qualquer serviço, para ter um resultado bom, teria que ser superior aos 30%, que seriam aqueles que já parariam de beber por qualquer razão. O que a gente tem? Nos Estados Unidos, entre 1998 a 2000, foi feita uma pesquisa bem em profundidade pelo Instituto Nacional de Abuso do Álcool e Alcoolismo, em que eles chegaram à conclusão de que eles testaram 3 modalidades de tratamento. Um deles seria a frequência às reuniões de Alcoólicos Anônimos. E o que eles encontraram é que não havia diferença em termos dos resultados alcançados nos 3 tipos de tratamento, sendo que o tratamento em AA era muito mais barato, envolvia muito menos custo financeiro, consequentemente, havia muito mais facilidade de acesso das pessoas às salas de AA, e que seria importante que, em termos de política pública,
que a gente pudesse, enquanto profissionais, enquanto sociedade, divulgar a importância do trabalho do AA e assegurar que a vinculação ao AA tem um resultado tão bom ou melhor que outros tratamentos ditos formais. O que é interessante é a gente pensar numa combinação, como a gente tenta fazer, por exemplo, em relação ao hospital. Um trabalho em conjunto entre a equipe de profissionais e o grupo de AA, ou seja, um não exclui o outro e cada um atende a uma parte da necessidade da pessoa. Você faz parte do programa de atendimentos ao alcoólicos. Isso. Como funciona esse programa? Nós começamos em 1985 e a primeira grande questão, e o Luiz vai entender muito bem, para quem vai numa unidade pública de saúde, você imagina um alcoolista numa fila às 3 horas da manhã para tentar conseguir uma ficha para se consultar? Não. Então, quando nós começamos a trabalhar, a primeira grande briga que nós tivemos no hospital é que o nosso serviço tinha que ser diferente em todos os aspectos. O primeiro deles é que a gente tinha que desaparecer com todas as possíveis barreiras naturais numa instituição de saúde. Então, o nosso paciente, ele marca a consulta por telefone, tá? E o nosso ambulatório funciona de segunda a quinta-feira. É um serviço gratuito? É um serviço gratuito, é um serviço que tem uma equipe técnica com médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. A gente pode considerar e alunos como um complemento do quem participa do AA também participa desse programa? Porque que você falou que está tendo acompanhamento de profissionais e lá no AA é simplesmente uma ajuda, né, um grupo. Veja bem, nem todo mundo que está em AA precisa ir ao hospital, mas todos que estão no hospital precisam ir ao AA. Isso é uma verdade, tá? Então, a ideia dos programas com as equipes especializadas, elas são para atender aquelas pessoas que apresentam complicações graves em qualquer área da sua vida, seja familiar, seja clínica, seja psíquica, que além da participação no grupo, também precisa de uma retaguarda de técnicos. Então, a gente acredita que enquanto nós funcionamos poucos dias da semana num horário pré-determinado, o mais importante para o nosso paciente é ele aprender que o recurso mais importante para ele vai estar próximo à casa dele, no AA, na igreja, no movimento comunitário, e junto com isso, o ambulatório vai servir como uma retaguarda no processo de tratamento. Isso para nós é importante, e é importante que, como o AA, a segurança de que a porta está sempre aberta, de que também no ambulatório, quando ele precisa, a porta vai estar aberta para o atendimento, para que ele tenha as necessidades deles atendidas. Então, eu te afirmaria que, em termos de recurso, na comunidade, é muito mais importante. E hoje, em vários municípios, o único recurso que existe é uma sala de alcoólicos anônimos. Então, a gente precisa começar a derrubar aquela ideia de que alcoolismo tem que ser tratado simplesmente por profissionais. Os profissionais têm que tratar? Tem que identificar? Tem. Mas os profissionais têm que identificar e também remeter à sala de AA, porque é lá que ele vai construir a trajetória dele. Essa reunião do AA realmente é muito importante nesse tratamento. Não só para os membros de AA. Qualquer um que queira ir lá, eu tenho certeza. Eu fui durante um mês, todo sábado. A primeira reunião que eu fui, eu tinha muito medo do que eu ia achar. Eu disse, gente, eu vou encontrar um monte de gente esquisita, né? O que eu vou lá? Eu nem bebo. E depois eu fiquei, até mexo até hoje com o pessoal da AA, eu não ganhei até hoje uma fichinha. Eu queria tanto uma fichinha, tinha que arrumar uma fichinha para amigos de AA, já que não me dão a fichinha amarela, da mesma maneira que, tanto quanto a AA, lembrar do Alanon, para familiares. Isso, eu também nunca ganhei o lacinho, a fitinha do Alanon. Luiz, os juízes levam muito
quem tem problema com álcool, com drogas, ou até cometer algum crime direto para o AA. Como é que vocês recebem esse tipo de pessoa que é mandado para um juiz? Como ela falou, né, a Lúcia falou aí, qualquer pessoa é bem-vinda às reuniões do AA, sendo para si ou buscar subsídio para alguém. E é comum, né, os juízes aqui no Brasil estarem fazendo isso, que copiaram isso de um padrão americano, né? E lá as leis são mais severas. Os Estados Unidos é outra praia, né? É outra coisa. E eles quiseram copiar isso, só que está faltando um pouco de critério, às vezes, com os juízes, para enviar esses que nós chamamos de enviados da justiça para o AA. E essas pessoas são recebidas como pessoas comuns para nós, por nós. E nós procuramos, na medida do possível, esclarecer aos juízes, às pessoas, de que não é da forma que eles acham que o cara vai parar de beber lá no AA, de que a pessoa vai chegar lá que nós vamos tirar a bebida dele. Eles dão aí uma prescrição de 3 meses para frequentar a reunião, às vezes 6 meses, né? E às vezes as pessoas querem apenas que dê uma assinatura naquele papel. Então o AA não endossa nada para si ou ninguém. Então a gente vai e conversa com esses juízes, com as pessoas que estão à frente do trabalho, com assistentes sociais, desses segmentos da sociedade, recursos humanos, explicamos para eles como nós funcionamos, porque nós não estamos ligados a nada, não estamos atrelados a nenhuma situação religiosa, social, né, da medicina. Nós cooperamos, assim como eles cooperam com nós. Então a nossa colaboração com eles é de esclarecer como é que a gente funciona para que a gente obtenha isso, tanto nós como eles, na ajuda que a gente vai estar prestando para esse alcoólico. Maria Lúcia, geralmente quando a gente fala em alcoólatra, a gente pensa logo no homem, só que a mulher também sofre desse problema. Será que essa é mais uma doença da modernidade, assim como o cigarro, o estresse, todas essas doenças que surgiram há bem pouco tempo? O que você precisa pensar é, primeiro, a partir da década de 40, com a entrada maciça da mulher no mercado de trabalho, a questão do consumo de álcool e de cigarro, tanto quanto o consumo de moderador de apetite, né? A nossa escravidão pelo peso, e os tranquilizantes para dar conta das nossas ansiedades, cresceram vertiginosamente entre homens e mulheres, mais entre mulheres. Mas desde da história antiga, se você pegar o Código de Hammurabi, já existe uma prescrição punitiva para a mulher que bebe. Então dizer que esse é simplesmente um fenômeno moderno, a gente vai estar esquecendo que o consumo por parte da mulher não é tão recente assim. O que é recente é o fenômeno da expressão da dependência química por parte das mulheres, que ganhou uma nova visibilidade quando a TV leva para sua propaganda, para suas telenovelas, para suas reportagens. Inclusive, tem até uma novela, estão faltando esse tipo de problema, né? Veja que antigamente isso aparecia como uma coisa feia, uma coisa a ser escondida, e em geral associado ao padrão socioeconômico pobre. E se você pegar as 2 últimas novelas que mostrou o problema da dependência, está pegando ou a jovem ou um profissional de reconhecida posição na sociedade. Então essa questão, ela é importante para a gente pensar 2 coisas. Maria, só gostaria que você tentasse resumir um pouco, a gente está terminando nosso tempo. Não, a questão básica é, hoje, tanto quanto os homens, as mulheres vêm requisitando tratamento, só que muitas vezes o problema delas não é identificado. É entendido como problema emocional, como dificuldades, estresse e não a dependência. Muito obrigada pela presença de vocês. O nosso tempo é realmente curto, a gente não pode falar tudo o que a gente gostaria. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. Boa noite para vocês. O Mídia volta na semana que vem. Até lá! Música